Paz, Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é a missionária Milene. E eu venho por meio desse vídeo compartilhar um pouco do meu testemunho, no qual Deus, por 2 vezes, Deus me libertou do suicídio, tá? E se hoje eu estou aqui, minhas queridas, é porque é Deus, é a mão de Deus. Porque por 2 vezes eu tentei tirar minha vida. E não é fácil, né? Hoje eu entendo porque muitas pessoas hoje em dia se suicidam, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes as pessoas falam que é coisa simples, mas não é. Não é. E eu sei, hoje eu sei o que é uma pessoa, um sentimento de uma pessoa que tentou tirar a vida. Muitas vezes eu mesmo já falei, nossa, a pessoa tentou se suicidar. É coisa simples, mas não é, irmãos, não é. Só quem está com esse sentimento, só quem já tentou, só quem sabe o quão é difícil, né? O quão é sofredor. E por 2 vezes, como eu falei, Deus me livrou de um suicídio. E numa cidade onde eu morava, eu estava vivendo uma vida muito atribulada, muito cheia de problemas, cheia de lutas. E eu já conhecia a palavra há muitos anos atrás, só que eu afastei, né? Eu afastei da presença e com isso veio as lutas, veio os problemas e eu me senti uma pessoa muito vazia, eu me senti uma pessoa muito sozinha, eu não estava encontrando saída. E a única solução no qual eu achei que eu tinha naquele momento era o suicídio. Pensava assim, se eu acabar com a minha vida, se eu acabar com tudo isso, os problemas irão acabar. E o diabo é tão sujo que o diabo começou a falar na minha mente, suicida, acaba com tudo isso de uma vez, ninguém gosta de você, você veio no mundo para sofrer e tudo que você faz não dá certo, tudo que você faz é em vão, as pessoas não gostam de você, você é uma pessoa triste, você é uma pessoa sozinha. E com isso eu ficava só ouvindo aquela voz, me alimentando daquela voz. E com isso eu me sentia cada dia mais frustrada, me sentia cada dia mais sozinha. Eu tentava falar com as pessoas me ignoravam, as pessoas riam de mim. E as pessoas falavam que isso é coisa da minha cabeça. Muitas pessoas não ligavam. E aquilo ali eu sofria muito. Quantas vezes eu chegava no quarto, só chorava, deitava, ficava horas e horas chorando e só lembrando de coisa ruim, só lembrando de trauma, só lembrando de tudo que acontecia de ruim, eu estava lembrando. Então com isso eu só me alimentava daquela situação. E teve um dia que eu peguei, não aguentei mais, falei assim, quer saber? Eu vou me suicidar, eu vou acabar com tudo isso. Porque é só dessa maneira que eu acabando com tudo isso. É só dessa maneira que a minha luta vai acabar. É só eu tirando a minha vida, tirando que a minha luta vai acabar. Só que não é bem assim, na verdade a gente sabe, quem suicida, quem tira a própria vida não tem salvação. Só que eu não queria saber, mas que eu sabia disso, eu não queria saber. Eu simplesmente queria acabar com tudo isso naquele momento. E onde eu morava eu tinha uma lagoa. E eu lembro que eu sentei na beirada da lagoa e fiquei olhando aquela lagoa, né? Todo mundo conhece, uma cor barrenta. E eu comecei a olhar para aquela lagoa, o diabo transformou aquela lagoa. A lagoa ficou, na minha visão, né, que eu estava vendo ali, a lagoa, pensa numa lagoa transparente. A lagoa ficou totalmente transparente, azul. E eu olhando aquela coisa linda, e eu ouvi uma voz me chamando para dentro dela. Aquilo eu lembro que eu levantei, dei mais ou menos alguns passos. E eu estava assim, e onde que tinha essa lagoa era até um parque. Então tinha muitas pessoas estavam fazendo caminhada, tinha uns casalzinhos fazendo churrasco. Só que assim, o diabo cegou tanto a minha mente, irmãos, mas tanto a minha mente que eu não conseguia enxergar ninguém. Ali só estava eu e a lagoa. E o diabo falou na minha mente, tira a sua vida. Para tudo isso acabar, você tem que tirar a sua vida. E eu fiquei por horas e horas olhando aquela lagoa. E eu levantei, dei 2 passos, dei alguns passos, cheguei pertinho da lagoa. Na hora que eu ia andar mais um pouquinho para me pular dentro da lagoa, para os irmãos terem uma ideia, eu não sei nadar.
Então, se eu entrasse naquela lagoa, eu ia afundar, eu ia boiar, não, literalmente eu ia morrer naquele momento. E eu ouvi uma voz assim, do céu mesmo, do céu, bem pertinho do meu ouvido. Até hoje eu não esqueço dessa voz, e tem muitos anos isso. E falou assim: não faça isso. Uma voz muito linda, muito linda, muito linda mesmo. E nisso eu acordei. Na hora que eu acordei, eu vi o que eu estava fazendo. Aí a lagoa de azul voltou a ficar na cor original. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu vi que tinha muita gente, ninguém estava se importando, ninguém estava vendo, porque eu literalmente estava andando em direção à lagoa e ninguém tentou me socorrer, né? E eu lembro que na hora que eu ouvi aquela voz, eu acordei, eu vi o que eu estava acontecendo, vi o que eu estava fazendo, e com isso eu saí correndo, corri. Eu lembro que tinha um morro, e eu subi aquele morro correndo, chorando. Aí na hora que eu cheguei dentro de casa, eu falei: nunca mais vou tentar me suicidar, nunca mais. E chorei. Passou mais ou menos o que? Um mês, se foi um mês que passou, tava eu de novo, tentando tirar minha vida novamente. Aquilo que eu passei parece que eu esqueci, não sei o que aconteceu. E tava eu novamente tentando tirar minha vida. E só que dessa vez o inimigo foi mais estratégico. Ele falou assim comigo: leva o documento, leva uma identidade e escreve o motivo pelo qual você estava tirando sua vida. Porque se você não anotasse nada, se você não escrever nada, você vai ser simplesmente um corpo. Falou desse jeito: você vai ser simplesmente um corpo. Então, para que as pessoas saibam quem é você, para que as pessoas saibam o porquê você está tirando sua vida, escreve uma carta de despedida. E eu lembro que eu estava com uma bolsinha, eu estava com uma Bíblia bem pequena, eu estava com uma caneta e um papel, e realmente eu ia anotar. E eu estava com um papelzinho, e na hora que eu ia começar a anotar, irmãos, a minha história, na hora que eu ia contar naquela carta de despedida, veio algo na minha mente assim que foi totalmente de Deus. Eu comecei a lembrar de todas as coisas que Deus fez de bom comigo, né? Comecei a lembrar das vezes que eu ia na igreja, quando eu estava congregando. Comecei a lembrar de tudo, de todas as coisas boas que Deus tinha feito, das coisas boas que Deus tinha falado comigo. E aquilo eu comecei a chorar. Foi um choro assim, um choro libertador. E eu chorava. Quanto mais eu chorava, mais Deus estava limpando aquele sentimento de tristeza. Quanto mais eu chorava, mais Deus estava me purificando, me transformando. E eu comecei a chorar, fiquei horas chorando ali de frente à lagoa. Eu falei: o que eu estou fazendo da minha vida? Aí com isso, irmãos, eu peguei minha bolsinha, peguei o papel, guardei dentro da bolsinha com que eu estava, peguei minha Bíblia, levantei e saí daquele lugar. Para honra e glória ao Senhor Jesus, nunca mais eu tive esse sentimento, né? Para honra e glória ao Senhor Jesus, Deus me libertou do suicídio. Então, assim, se hoje eu estou aqui é porque é a mão do Senhor, né? Então, eu não sei o que está passando com os irmãos, eu não sei qual é a luta que os irmãos estão passando. A gente sabe que não é fácil, as lutas estão aí, as provações estão aí. Então, apegue-se a Deus, por mais que esteja ruim, não tira a sua vida, não se suicida. Porque se hoje eu estou aqui é porque é a mão do Senhor, né? Então, eu não sei o que está passando com os irmãos, eu não sei qual é a luta que os irmãos estão passando. A gente sabe que não é fácil, as lutas estão aí, as provações estão aí. Então, apegue-se a Deus, por mais que esteja ruim, não tira a sua vida, não se suicida, porque o suicídio não tem salvação, né? Quem suicida vai direto para o inferno. Então é sofrimento eterno. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, repensem, busquem uma igreja, busquem a Deus, né? Então, sim, procure um psicólogo, eu não sei, mas não façam isso, porque hoje eu sei como é uma vida, como é uma pessoa que tenta suicidar. Amém? A paz do Senhor Jesus, espero que o meu testemunho tenha alcançado, tenha ajudado as vidas, né, que é aquele que está precisando de ouvir, em nome do Senhor Jesus, amém?